Olá, pessoal, estamos de volta. Na aula de hoje a gente vai trabalhar romantismo prosa 1, tá? Só que como praxe, eu vou estar corrigindo com vocês o praticando da página 85, né? Como a gente havia voltado um pouco o nosso exercício, nosso capítulo, por eu ter atropelado, vamos dizer assim, lá no início, a gente vai corrigir hoje lá o exercício do primeiro capítulo, que está na página 85. Primeira questão se trata de uma questão da FGV, que trabalha a seguinte pergunta: caracteriza o romantismo na literatura brasileira. Nós temos 3 afirmativas corretas, gente, sobre a literatura brasileira e, portanto, a resposta correta seria a letra E. Por quê? Porque os 3 anunciados, tanto do 1, do 2 quanto do 3, tratam de características da primeira geração, do primeiro momento do romantismo. A 1 diz que o desejo de exprimir sentimentos como orgulho patriótico, considerado então algo de primordial importância, eu vejo isso na primeira geração nacionalista. A intenção de criar uma literatura independente que vai ao contrário, né, ao pensamento lusitano, que se afasta de toda a influência lusitana. A percepção da atividade literária como parte indispensável da tarefa patriótica de construção nacional também. Então, todas as opções estão corretas. A segunda questão trata de 2 obras, Os Dois ou o Inglês Maquinista, da obra teatral Os Dois ou o Inglês Maquinista, de Martins Pena. É uma atividade difícil para vocês, uma vez que vocês não leram, né? Mas ele trata de uma cena da peça que é uma conversa entre o Felício, que é sobrinho de Dona Clemência, apaixonado pela prima Mariquinha, e o Negreiro, que é o negociante de escravos, que também é pretendente da Mariquinha, a respeito de um traficante de escravos que chegou no Brasil, apesar dessa proibição ainda já ser vigente. Então, a resposta correta está no que diz a letra E. A ação se passa no momento em que o tráfico de escravos já não era permitido, mas ainda assim sua venda ilegal é praticada e discutida na peça. Terceira, assinale o item que possui um trecho com características nítidas do período do romantismo. O que diz na letra B é o que está correto, porque é um trecho que apresenta características românticas, é um trechozinho de autoria de Alexandre Herculano, da obra Eurico Presbítero, que trata da descrição idealizada de Ermengarda durante a visão febril de Eurico. Se você observar na letra A, a gente tem um trecho que apresenta características árcades, porque é um texto aí de Tomás Antônio Gonzaga, que está lá no livro Marília de Disseu e tem como característica o pastoralismo. A letra C apresenta uma obra naturalista, de Inglês de Souza, no livro Missionário, e é onde a gente vê a sexualização do clero. A letra D também é um trecho naturalista de Aloysio de Azevedo, que está no livro Cortiço, e a gente vê a descrição sexualizada da personagem aí, Rita Baiana. E na letra E é simbolista, um texto de Cruz e Souza, no livro Missal, onde a sugestão do ambiente ocorre em menção à musicalidade. E a quarta questão traz um trecho de Malsal de Moisés, e a pergunta é de qual é a escola literária a qual pertence esse trecho? O trecho diz assim: no plano estético, presencia-se a reação violenta contra os clássicos. Então, essa escola literária tem que ter reação contra os clássicos, recusando as regras, os modelos, as normas. Os gêneros estanques opõem-se à sua mistura, conforme o livre-arbítrio do escritor, a ordem clássica, a aventura ao equilíbrio racional, a anarquia, o caos, ao universalismo estético, o individualismo, ao cosmo ou o eu particular. Ou seja, todas essas características são contrárias. A natureza se lhe afigura mera projeção do seu mundo interior, que é a questão da subjetividade. A gente percebe todas essas características, gente, no barroco, arcadismo, romantismo, naturalismo, modernismo. Claro que na letra C, no romantismo, que a gente vê a busca da quebra dos valores estabelecidos anteriormente a eles, inclusive ao se tratar de um estilo que nasce com a Revolução Francesa, né, onde está a valorização da subjetividade. No Barroco a gente não vê que ele não reage contra os valores clássicos, principalmente porque ele é anterior. No arcadismo a gente também percebe que ele defende, pelo contrário, ele não há essa reação contra os clássicos, ele defende os valores clássicos. Na letra D, o naturalismo defende a presença da objetividade,
E na letra E, apesar do modernismo e romantismo se aproximarem em relação à ruptura dos clássicos, a gente não percebe a subjetividade como característica no romantismo, no modernismo. Então, a resposta correta é letra C. Ok, pessoal? Então, tá? Vou fechar aqui para vocês. E a gente vai trabalhar agora. Ah, algumas características desse capítulo de hoje, que é o do romantismo prosa, tá? Vamos iniciar aqui, vendo que o romance romântico ele tem como características a presença de um herói. Entenda romance romântico como um texto que não é escrito em poesia, que é uma narração, um texto dividido em capítulos e parágrafos, e que há uma sequência, uma sequenciação de uma história narrada, onde há personagens, tempo, espaço, ambiente. Então, ele é totalmente diferente daquilo que foi produzido anteriormente. Aqui nós temos a primeira produção de narração, ou seja, o primeiro romance. Ele não é romântico só porque ele é aquela historinha de amor. Ele é romance romântico por se referir ao romantismo, tá? E para ser um romance romântico, ele precisa ter algumas características, né? Ele precisa ter um diferencial. O que que faz com que ele seja um romance romântico? A primeira coisa é a presença de um herói. Entenda-se herói aqui como um protagonista. Esse herói está sempre em constante conflito com o meio social e é válido destacar que através do romance que o escritor ele faz uma interpretação da realidade. No caso, o que se faz é misturar o sonho, a idealização, com o documentário. Portanto, por haver uma idealização, o romance ele não pode ser totalmente verossímil, mas ele é um texto feito com base na realidade. Para a gente compreender bem esse período, ou esse tipo de texto produzido nesse período, a gente vai entender que havia uma estrutura fixa. Todos os textos obedeciam a essa sequência. Primeira situação, nós tínhamos a harmonia inicial. O que é harmonia inicial? É quando a ordem dos valores burgueses estão todos tranquilamente em perfeito estado, sem nenhuma alteração. Logo em seguida, há uma desarmonia, porque há uma crise dos valores burgueses. Então, a gente tem uma ordem, depois a gente tem uma crise, e depois a gente tem a harmonia final. A harmonia final é o restabelecimento dos valores burgueses e patriarcais. O que acontece na história? Inicialmente, tudo se encontrava dentro dos valores burgueses e patriarcais. Logo, ocorre um desajuste, algo inesperado, que foge dos valores patriarcais e burgueses. A partir daí, cria-se um momento de conflito que prendia a atenção do leitor, mantendo os dramas a seguir de acordo com o gosto do público. Toda a situação que acontece dentro da história, ela obedecia ao gosto do público e dos editores, deixando a trama sempre muito bem previsível, como a gente percebe nas novelas atuais, né? Então, ela tem sempre aquela receitinha, seguia a ordem, depois havia um desajuste e logo em seguida uma harmonia que era restabelecida. Vocês vão entender como é que essa harmonia era restabelecida. No final da história, seguia sempre o gosto do público e dos editores, que acabavam com os dramas, os conflitos e restabeleciam esses valores burgueses. O final era impreterivelmente sempre feliz. Muitas vezes não havia nenhuma possibilidade de solucionar os problemas. Daí fazia-se necessário utilizar um último recurso que é chamado como Deus ex machina, que é uma expressão latina que significa Deus surgido da máquina. Esse recurso era utilizado para indicar uma solução inesperada, mirabolante, como, por exemplo, ressuscitar uma pessoa, o mocinho, por exemplo. As leitoras não aceitavam a morte desse mocinho e elas exigiam elas preferiam algo absurdo à realidade. Preferiam algo como ressuscitar esse rapaz do nada, do que ter a certeza de que ele havia morrido e que a história tivesse um final triste. Os folhetins eram textos escritos em fascículos, ou seja, eles não eram publicados num livro inteiro, eram em partes que eram publicados semanalmente e eram adaptados ao gosto desse público e dos editores. Então, os autores, eles escreviam por encomenda. Eles não escreviam a partir de sua inspiração, como eles desejavam, eles escreviam para agradar. E nós temos aqui dois autores que merecem destaque, que é o Joaquim Manuel de Macedo, um escritor muito importante porque ele escreve o primeiro romance romântico da história da literatura brasileira, e José de Alencar, que é um escritor que trabalha todas as esferas
nacionais, tanto históricas, regionais, indianistas, urbanas, ele é muito amplo. O Joaquim Manuel de Macedo é um escritor carioca que se formou em medicina, mas que não exerceu a profissão. Ele foi preceptor dos filhos da princesa Isabel e foi professor na escola Dom Pedro II. As suas principais obras são A Moreninha, O Moço Loiro, Memórias do Sobrinho de Meu Tio e Luneta Mágica. Ele é considerado o iniciador da narrativa de toda a literatura brasileira e depois dele surgiram outros grandes nomes, como, por exemplo, José de Alencar. O que ele fez em relação à literatura foi algo muito simples. Ele simplesmente adapta o romance europeu à realidade brasileira, mais especificamente à realidade da cidade do Rio de Janeiro. O que ele descrevia? Os costumes, as festas da sociedade urbana carioca, da primeira metade do século XIX. As tramas são sempre fáceis, com uma linguagem muito simples, com finais previsíveis, como as nossas novelas, e ele simplesmente ameniza a situação europeia, porque lá na Europa as histórias elas tinham um cunho muito violento, eram cenas drásticas de violência. Então ele ameniza essa situação que não era comum para a sociedade conservadora, que não aceitava, então, ele faz uma adaptação, pega o que há de melhor e adequa à nossa realidade nacional. O primeiro romance que ele escreve se chama A Moreninha, que é uma historinha linda, que narra a situação, o amor do estudante de medicina Augusto e Ana Carolina, que é a Moreninha. E eles vivem dificuldades que são impostas pela sociedade, né? Só que ao final eles vencem esses dramas e vivem um final feliz. Existe uma historinha linda, uma aposta que ele faz em relação a não se apaixonar-se por ninguém, porque lá no passado ele já havia, entre aspas, né, se casado e prometido fidelidade ao grande amor da sua vida de infância. E eles acabam descobrindo que eles são eles, lá do passado, porque eles haviam se afastado, né? E eles mudaram as feições, então eles não se reconheceram a priori, mas depois eles vão conversando, as coisas vão acontecendo, eles acabam se descobrindo e vivendo esse grande amor. O nosso outro escritor é um pouco mais complexo, ele tem muito mais a ser estudado, é o José de Alencar, um escritor cearense que exerceu vários cargos políticos, formou-se em Direito e em 1857 lançou em folhetins aquela obra que seria a obra mais famosa, uma obra que fez sucesso imediato e teve uma grande aceitação jamais vista na história da literatura brasileira. Esse livro se chama O Guarani. O escritor José de Alencar morre no ano de 1877, vitimado pela tuberculose. O que ele faz de diferente, José de Alencar? Ele inova, porque ele apresenta uma síntese romanesca, né? Uma síntese do romance, onde ele trabalha tudo que nos interessa. Ele trata do campo, da cidade, do sertão, do litoral, ele trata do passado, do presente. Ele simplesmente consolida e consagra o romance brasileiro. E a sua obra é classificada de 4 formas. Os romances urbanos, onde ele escreve 5 minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos de Ouro, Senhora e Encarnação. Tem os romances indianistas, que compõem a trilogia O Guarani, Iracema e Ubirajara. Os romances históricos, As Minas de Prata, Alfarróbios e A Guerra dos Mascates. E os romances regionalistas, O Gaúcho, O Tronco do Ipê e O Tio. Todas obras alencarianas. E o José de Alencar ele tem algumas características. Quais seriam essas 4 características relevantes que valem a pena a gente destacar? Por exemplo, a busca das virtudes humanas, porque ele procurava apresentar personagens com características que fossem essenciais. Quais são essas características essenciais ao ser humano? A pureza, a lealdade e a coragem. Um exemplo é o personagem Peri, de Guarani, que vive para proteger a Ceci. A Iracema é uma outra personagem que se doa por amor a Martim. Lá no livro Senhora, a gente vê também que a Aurélia, mesmo com aquela sede de vingança que ela tinha, ela era fiel aos seus sentimentos e aos seus princípios. Até mesmo a prostituta Lúcia, do livro Lucila, ela tinha essas características, porque ela se torna prostituta para ajudar a família que está com problemas de saúde em plena miséria. O passado é uma outra característica importantíssima, ele exerce um papel fundamental nas obras, porque ele é a justificativa de tudo que acontece no presente. Por quê, professor? Porque as histórias de José de Alencar, elas não começam do começo, elas começam lá do meio.
da situação. Depois há um flashback e a gente fica entendendo a situação do passado. Por exemplo, por que que Peri era totalmente fiel a Ceci? O Peri, ele tinha uma dívida com o pai da moça, porque lá no passado este pai salvou a sua mãe e ele prometeu que salvaria ela, que para ele era uma figura de Nossa Senhora na Terra. A gente tem também a questão da vingança, né, de Aurélia em relação a Fernando Seixas. Por que que, mesmo amando, ela tinha essa sede de vingança? Porque lá no passado, a gente fica sabendo isso lá para o meio do livro, lá no passado, ele havia abandonado a Aurélia para se casar com a Adelaide, porque o pai dela tinha oferecido um dote muito pomposo. Tem os aspectos negativos do ser humano, porque mesmo havendo toda a idealização dos personagens, a Alencar ele antecipa características realistas para abordar a percepção do mal, daquilo que é anormal em alguns seres humanos. E ainda tem essa tentativa de estabelecer a língua brasileira, que é a utilização de palavras de termos indígenas, indo de encontro ao ideal antilusitano. Então, a gente tem aqui esses 4 tipos de romance. O romance urbano, onde as histórias narradas tratam de intrigas amorosas que são motivadas pela desigualdade social. Essas histórias são narradas durante o período do Segundo Reinado e são todas ambientadas na cidade do Rio de Janeiro. E tem um outro traço importante também, que é a idealização dos personagens. Os personagens eram tratados como se eles fossem perfeitos, totalmente independentes, senhores de si. Um exemplo que a gente pode destacar aqui, que é bem relevante, bem claro, é o livro Senhora. No livro Senhora, a Aurélia era uma órfã, era uma jovem órfã de apenas 18 anos, mas ela é totalmente independente para gerenciar a fortuna que ela recebeu e cuidar da sua vida praticamente sozinha. Lembrem-se da situação da mulher no século XIX, que era bem diferente dessa nossa. Uma mulher ser independente naquela época era algo praticamente impossível, era exatamente o oposto. Nas questões indianistas, gente, eu quero ler com vocês alguns trechos aqui desses livros indianistas para a gente conhecer um pouco a história de 2 moças, da Lúcia e da Aurélia. E para isso eu vou voltar ao livro de vocês. Ai, que eu fechei. Parabéns, professora. Que eu fechei, mas eu vou ler aqui no meu livro. Eu vou pedir que vocês acompanhem comigo aí no livro, lá na página 106, a leitura do resumo dessas 2 obras, tá bom, gente? Tem um pouquinho de paciência, que é importante. Eu poderia resumir para vocês, mas aqui já está o resumo do resumo. E lá na página 106 trata do resumo do livro Lucíola. O que ele trata? Da história da impossibilidade amorosa entre pessoas de classes sociais diferentes. Nesse livro é narrada a história de João Paulo, bacharel em Direito, que recém-chegado de Olinda se apaixona pela bela Lúcia. Entretanto, logo se decepciona ao saber pelo amigo da moça, que ela é uma cortesã de luxo. O rapaz não consegue mais vencer sua paixão e o sentimento de Lúcia é recíproco. Ela abandona a prostituição e explica a Paulo os motivos de ter entrado nesse mundo, que havia tornado-se cortesã para ajudar a sua família. Havia se tentando ajudar a sua família, mas acabou sendo expulsa de casa pelo pai e, ao retornar da Europa, descobriu que seus pais estavam mortos, restando apenas a sua irmã Ana, a qual ela decide continuar trabalhando para manter o sustento dela. Lúcia abandona a profissão e Paulo deseja casar-se com ela. Só que há uma impossibilidade social em relação ao gosto do público, porque o público não queria, não aceitaria um final feliz, sendo que a moça era uma prostituta. Enquanto que todas as leituras eram mocinhas virgens, bem comportadas, recatadas, preparadas para um casamento com aquele grande homem da sua vida e que não aceitariam essa situação. Então, como o autor tinha que seguir o gosto do público, ele vai fazer aqui um final trágico. O que acontece? Deixa eu resumir aqui para vocês. A Lúcia descobre que está grávida, ela não se sente bem, acaba desmaiando e logo em seguida ela morre, só que antes disso ela pede para que o amor da sua vida se case com a sua irmã, porque ela sim era digna de ter um casamento com um final feliz. Mas ele diz que jamais faria isso, porque ele tem a irmã dela como irmã, como filha. E o grande amor da vida dele era a Lúcia, ele não conseguiria jamais ser feliz com outra mulher.
Então ela pede que ele prometa que pelo menos vai cuidar dela, e ele faz isso, ele consegue um bom casamento para ela, cuida dela, e a Lúcia acaba morrendo juntamente com o filho, porque ela sentia que o corpo dela não era digno de guardar um bebê, porque o corpo dela era impuro. E aí há um momento de restauração, né, de pureza da personagem, mas com um final inesperado, que é um final triste, já que ela morre. A outra obra trata do livro Senhora, que é uma narrativa que revela uma das poucas formas de ascensão social na época do Segundo Reinado, que é o casamento por interesse. Resumidamente, essa história conta sobre Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Lá no passado, Fernando Seixas era namorado de Aurélia, que era uma menina simples, pobre, e que é abandonada por ele, que era muito vaidoso. Ele é tão vaidoso que ele desvia até o dinheiro da própria mãe. Ele era aquele bom vivant, aquele homem que gostava de estar em todas as festas, bem vestido, bem apanhado, mesmo que ele não tivesse condição para isso. Mas ele era muito ambicioso, então ele abandona a Aurélia para se casar com a Adelaide, porque ele recebe uma proposta de um dote muito bom. E ele acaba abandonando a Aurélia, que inesperadamente recebe uma herança de seus avós, que ela sequer conhecia. Ela recebe uma herança milionária e ela muda, dá uma repaginada na vida dela e volta com essa sede de vingança. E trama, né, comprar o Fernando Seixas. Ela oferece um novo dote ao pai da Adelaide e ela se casa com o grande amor da vida dela de verdade e faz uma proposta através de um tutor que ela tem, faz uma proposta a Fernando Seixas para que ele se case com ela com a condição de conhecê-la apenas no dia do casamento. E ele aceita. Então eles se casam e quando ela chega em casa, ela se revela a ele e mostra que veio, porque ela se casou. E ele se surpreende por saber que ela é ela, o grande amor do passado, né? Que ele amava ela, só que ele amava o dinheiro ainda mais. E eles vivem vários problemas durante o casamento, até que no final eles se perdoam, perdoa a dívida, ela perdoa a dívida do Fernando Seixas, e vivem felizes para sempre. O romance indianista, nós temos a idealização do índio e a descrição da exuberante natureza brasileira. Constrói-se aí o mito do grande herói, que tem a característica do cavaleiro medieval, né? A gente vê na figura do Peri que ele é a própria representação do cavaleiro medieval, porque ele tinha praticamente todas as características de um cavaleiro medieval. E como exemplo de um romance indianista, a gente tem a história da Iracema, que é escrita em prosa poética, a lenda do Ceará, vocês vão acompanhar comigo na página 107. Trata da terra natal do autor, em que ele celebra o fictício nascimento do primeiro brasileiro e a mistura das raças portuguesa e indígena. A gente percebe em todo o texto, em todo o livro, a idealização do indígena. Veja como ele descreve Iracema, lá embaixo. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. A história narra sobre essa virgem dos lábios de mel, né, que tinha esses cabelos lindos, totalmente idealizados. E a história de Martim. Martim é atingido pela Iracema, só que ela se arrepende de ter atingido ele com essa flecha e vai tratar das suas feridas. Ao levá-lo para sua tribo, ela acaba se apaixonando por ele. Só que existe um problema. Ela já era prometida a um guerreiro Tabajara, que também é apaixonado por ela, a outro guerreiro que também é apaixonado por ela e que não aceita a presença do Martim. Só que numa dessas ações, ela recebe o apoio do irmão, que ajuda com que esse relacionamento dos dois seja possível. Eles acabam fugindo na noite de lua cheia, que é uma noite em que os índios acabavam tomando do vinho alucinógeno, que a Virgem dos Lábios de Mel, que guardava o segredo da Jurema, era exatamente esse segredo, e eles tomavam essa bebida e eles faziam uma espécie de confissão ao pajé. O machinho acaba tomando dessa bebida, eles têm um relacionamento e ela engravida. Por engravidar, ela decide ir embora com ele. E eles vão para uma outra tribo. Só que ela se sente mal por estar na tribo inimiga do povo dela. E eles acabam indo morar sozinhos. Só que o machinho meio que se afasta, porque ele vai participar de algumas revoluções, de algumas guerras. E ela tem o bebê sozinha, enfraquecida, meio adoentada. Ela suporta todo o sofrimento até a volta do Martim, que assim que chega,
ela acaba morrendo, entregando a ele o seu filho, que é fruto do nascimento, que é fruto do amor dos dois, tá? Resumindo, bem resumidamente, mas vocês têm a história um pouco mais completa aí na página 107 e 108, tá bom, gente? E a gente tem ainda os romances históricos e regionalistas. O romance histórico é aquele romance que segue o típico modelo europeu, um modelo que supervalorizou as ações específicas e deixava de lado as ações concretas. E nos romances regionalistas, a gente tem uma obra com o objetivo de simbolizar a essência brasileira, porque é no interior que se encontra o verdadeiro Brasil, sem aquela influência estrangeira. E ao falar de várias regiões do país, tinha como objetivo abranger todo o território nacional. E é um livro, um tipo de história, de narração que tem como caráter realista a relação a descrição da natureza. Tá, gente? Espero ter ajudado vocês um pouquinho com esse conteúdo da prosa romântica. Façam uma leitura um pouco mais aprofundada, leiam sobre as histórias da Iracema, Senhora, Lucila, que vocês têm no livro, está bem resumido de uma forma muito fácil que vocês compreendam. Qualquer dúvida, me chamem, façam praticando e até a próxima aula.